Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Eu quero primeiro agradecer algumas visitas especiais que a gente tem aqui e eu quero deixar gravado, né? E vocês vão entender o motivo. Eu quero agradecer a vinda de Atos, irmão de DK, ajudando a gente com a música, Deus abençoe. Quero agradecer meus amigos, oi? Filho, irmão de DK, não, filho de DK. Tá vendo? Eu deixei ele ser mais novo, irmão. Isso é um bom sinal. Sim. Tá vendo? E sorriso aí. Não dorme hoje, legal. E os irmãos da minha irmã, da minha amiga Marília. É por isso que eu tô deixando gravado, porque eu sei que Marília escuta esse podcast. E eu quero surpreendê-la com isso, né? Meus amigos, eu preciso lembrar do nome. Eduardo e Eusébio. Então sejam bem-vindos. Eu quero deixar gravado, porque quando ela ouvir no podcast, ela vai ficar muito feliz saber que vocês estão aqui. Gente, para vocês que estão chegando hoje, para quem não me conhece, meu nome é Ediel, sou casado com Renata, sou pastor aqui da local. E aqui, como disse uma amiga da nossa comunidade, uma irmã da nossa comunidade, aqui a casa eu deixo de ter autoridade sobre a minha casa durante os domingos de manhã, porque aqui é a igreja. Então não parece, mas aqui a gente se reúne como igreja, a gente não sabe até quando, a gente só está tentando agora ir para um local novo, né? E estamos nessa luta aí para a partir do ano que vem a gente encontrar um localzinho e é muito bom ter todos aqui. Desde que a gente se entende por gente, a gente percebe que o mundo precisa de paz. Dá para observar isso? Guerras fazem parte dos nossos noticiários. Desde que a gente se entende por gente, desde o tamanho de Maitê. Maitê, nessa idade que ela está, ela bichinha nem nasceu, mas ela vai conviver, infelizmente, com as questões da guerra. Tem conflitos. Eu gosto muito de ver um podcast sobre política internacional. Então, quem gosta de podcast sabe do que eu estou falando, que é o xadrez verbal. Para quem gosta de podcast, está disposto a ver esse programa. São 4 horas de programa por semana. Então, assim, é logo uma pancada, 4 horas de programa. E assim, é um programa massa sobre o tema, para mim, mais completo. Mas é uma coisa, só fala de conflitos. Só fala de conflitos. E os motivos desses conflitos, muitas vezes, são os mais diversos. Disputas territoriais. A gente está com um problema aqui na América do Sul agora, entre Venezuela e Guiana. Não sei se vocês sabem. A gente tem também questões políticas, diferenças de pensamentos políticos fazem também as guerras surgirem. A gente também tem questões econômicas que influenciam também o surgimento de guerras. Disputas religiosas também que influenciam. Quantos conflitos hoje a gente não vê que não são de razões étnicas ou religiosas ou até culturais, que muitas vezes promovem um senso de superioridade sobre uma outra etnia, tornando a outra etnia uma etnia inferior e assim por diante. Motivo não falta para a gente ver os conflitos que a gente tem visto no noticiário. Nos últimos meses, então, o tema guerra da Ucrânia ou guerra entre Israel versus Hamas tem sido pauta constantes das nossas rodas de conversas. Quem nunca aqui não parou para conversar com um amigo, com uma amiga, com um parente, pelo menos 5 minutos sobre esses conflitos? Talvez até por causa da polarização política que a gente vivencia no nosso país e ainda vive, logo depois, mais de um ano depois das eleições, a gente ainda vive com essa tristeza da política, da polarização política. A gente tem até abalado algumas de nossas amizades quando decidimos dar a nossa opinião sobre esses conflitos em questão. Um vai defender um lado, outro vai defender o outro, e aí é criticado por isso e por aí vai. A verdade é que desde a fundação da ONU em 1945, nunca ficou um dia sem guerra. Eu falo da ONU, gente, para que a gente possa entender que essa organização ela foi justamente criada pós-Segunda Guerra para promover o paz mundial. E nem com a formação dessa organização em 1945, até os dias de hoje, não ficou um dia sem guerra em alguma parte do mundo. Parece então que a triste mensagem que a Segunda Guerra Mundial passou para a humanidade e a tentativa da ONU de tentar mudar essa realidade, parece que a memória foi muito curta. Curtíssima até. É interessante a gente observar
que a atualidade da mensagem bíblica, que ao ser escrita há tanto tempo atrás, continua trazendo reflexões e respostas sobre o tempo que a gente vive. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai falar sobre a felicidade dada por Deus às pessoas que são pacificadoras e perseguidas. A gente está encerrando até essa série, a série Felizes. E para quem está vindo a primeira vez, a gente colocou Felizes com a interrogação e um acento de exclamação para a gente também dizer, peraí, esse padrão de felicidade que Jesus de Nazaré passa para os seus discípulos ali no Sermão do Monte é muito paradoxal. Como é que eu posso ser feliz quando eu choro? Quando é que eu posso ser feliz quando eu sou perseguido? Quando é que eu posso ser feliz quando eu busco humildade? Quando eu busco justiça? Isso é fora justamente dos padrões, porque as vozes desse mundo vão dizer que a gente é feliz pelos resultados que a gente apresenta. E Jesus de Nazaré chama-nos para a felicidade através da caminhada com Ele. Então é como eu caminho. Já em que, em suma, tenho percebido que no mundo de hoje, a felicidade tem sido relacionada ao que eu tenho, ao que eu posso, e não ao como eu caminho. Para que a gente possa entender melhor um pouco esse texto, eu queria convidar você para que a gente pudesse abrir ou acessar o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2, vai ter aqui também na tela, tá? E depois de a gente ler 1 e 2, a gente vai ler o versículo 9 e 10 do mesmo capítulo 5. Diz o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, e aí lá no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, porque Ele nos orienta, Ele nos ajuda a viver melhor, Ele nos ajuda na caminhada, Ele nos ajuda a entender o nosso tempo e nos ajuda também a como responder a esse tempo. Não de maneira aguerrida, mas sim de maneira pacífica, de maneira respeitosa, de maneira graciosa e amorosa. Essa graça que vem de Ti, Pai. Enche-nos, Pai, da Sua graça, enche-nos de conhecimento, que da minha boca só saia o que o Senhor quer que saia. Seja trabalhando nos nossos corações para que a gente possa sair aqui com ensinamentos para a vida. É isso que te pedimos, te agradecemos desde já, amém. Isso aqui é o Evangelho do Senhor Jesus. E a gente tem que louvar esse Deus por esse Evangelho que Ele nos dá como herança. Deus criou a terra em paz e harmonia. Já parou para notar nisso? O que aponta nos textos hebraicos originais como shalom, essa palavra dessa criação ordeira, no hebraico original é o shalom, é esse shalom original, é essa paz que é uma paz dada por Deus, é uma paz que é uma dádiva por Deus, ou seja, havia plenitude no relacionamento de Deus com a humanidade e, por consequência, havia uma relação plena de paz com toda a criação. Essa relação com Deus fazia com que o homem se relacionasse melhor, não só com Deus, mas consigo mesmo e com o próximo, e de semelhante modo com toda a criação. Não havia uma relação de domínio do homem para com a criação. Não havia uma relação de uso desenfreado da riqueza natural que foi dada por Deus. Porque o homem se relacionava plenamente com Deus, e a partir desse relacionamento pleno com Deus, ele não se deixava levar pelo egoísmo. Aqui já podemos perceber que a verdadeira paz é algo que é criado pelo nosso Deus Criador. E essa mesma paz ainda permanece nele. Uma paz que é pautada na caminhada, uma paz que é pautada no relacionamento, uma paz que é pautada na rotina, onde o homem não era impelido a oferecer bons resultados a fim de chamar a atenção para Deus. E sim, Deus e a humanidade têm uma relação de amizade entre criador e criatura, uma relação sem amarras, uma relação que não era escravagista, uma relação sem opressão, uma relação de rotina,
mas não da rotina, do que a gente tem aprendido no nosso tempo como algo ruim e depreciativo, mas uma rotina da relação de amizade, da relação de parentesco, da coisa assim que você caminha e tem prazer em caminhar com a pessoa. Entretanto, a queda veio, e com isso também vieram consequências. Por causa da queda, essa relação entre Deus e a humanidade foi quebrada pelo pecado da própria humanidade, trazendo, com o passar dos tempos, uma nova e enganosa compreensão de paz. Pois a paz passou a ser baseada nos nossos resultados, mas não na maneira como temos nos relacionado com Deus, como era antes do pecado original. Com a deturpação desse conceito de shalom, ou seja, desse conceito de paz verdadeira, de paz original, que era através do relacionamento entre Deus e a humanidade, tivemos como consequência algumas coisas. E a gente vai poder olhar aqui, primeiro, o surgimento de conflitos do homem em relação a Deus, passando a achar-se detentor e o definidor do que é ser feliz. Antigamente era Deus que definia e que através da caminhada com Ele é que o homem se tornava feliz. Agora não, agora o homem cria os seus próprios conceitos e diz assim, felicidade para mim é isso. Então felicidade para mim é uma coisa, felicidade para Letícia é outra, felicidade para Jaque vai ser outra, felicidade para Eusébio vai ser totalmente outra. O homem passa a ser definidor, a se achar no lugar do ator principal desse processo de felicidade. Um outro problema que a gente surge também nessa deturpação do que é ser feliz é o surgimento de conflitos do homem consigo mesmo, ou seja, seus conflitos internos, existenciais, criando muitas vezes padrões inalcançáveis de felicidade em resultados, caindo em profundas crises quando esses padrões criados por si mesmos não são alcançados. Por exemplo, um exemplo muito forte isso é a galera que está às vezes na casa dos 20 anos, dos 18 anos e começa a criar assim, eu quero chegar até meus 35 anos e ter meu primeiro R$1 milhão. Faz de tudo para ter o primeiro R$1 milhão. Isso não alcançar, entra numa tristeza profunda da bexiga. Quem passou dos 30 já tem a consciência de que o Harris Portal não vai chegar numa situação dessa, se não for nascendo em berço de ouro, ou se não ganhar na Mega Sena, né? Ou se não trabalhar de maneira ilícita, que não é isso o caso, pelo amor de Deus. Mas também tivemos uma outra consequência. A gente teve uma consequência na crise da relação do homem com Deus, na crise da relação do homem consigo mesmo, mas a gente também tem uma crise no surgimento também de conflitos do homem com o próximo. Pois as relações, por não serem mais pela caminhada e sim pelo resultado, passaram a ser baseadas no que o outro pode oferecer para mim. Então eu começo a querer andar com a outra pessoa se ela me traz coisas boas, que eu acho serem boas. Se ela vai me abrir portas, se ela vai me oferecer oportunidades, não o que eu posso oferecer para ela. Afinal de contas, se sou eu quem define o que é ser feliz, sou eu quem define o padrão a se alcançar de felicidade. E assim, só devo andar com quem me trouxer relevância de vida. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente tem criado esse padrão de felicidade e ele atinge até a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, a forma com que a gente se relaciona com Deus, a forma com que a gente conduz as nossas amizades, a nossa relação com os nossos parentes, a nossa relação com a comunidade de fé. Com isso, a gente passa a fazer julgamentos puros. A gente passa a fazer julgamentos inflamados. E muitas vezes, sem perceber, a gente acaba promovendo sentimentos que são contrários ao que o Evangelho de Jesus de Nazaré aponta. Um exemplo muito bom disso é nesse triste conflito que vemos ali na região de Israel e da Palestina. Nesse nosso afã e desejo de ter que ter um lado a escolher, alguém para chamar de certo e o outro para chamar de errado, a gente pega comentários das mais variadas vozes que vemos e a gente passa, entre aspas, a engrossar o caldo de declarações que em nada resolvem esse conflito. E o pior, promovem às vezes a islamofobia ou promovem às vezes o antissemitismo. Quando não usamos a figura da religião para promover esse pensamento e com uma interpretação equivocada da mensagem bíblica para defender esse tipo de pensamento. Por exemplo,
toda a mística assim, acerca do Israel. E que vamos lá, Israel, porque não pode tocar Israel, mas a gente esquece que o Israel de Deus foi ressignificado a partir de Jesus morrendo na cruz. O povo escolhido de Deus já não é mais o povo étnico que está ali na região da Palestina, e sim os discípulos e discípulas de Jesus que entenderam a mensagem e ofereceram entregar a sua vida a Ele. E a gente começa a criar uma mística dentro de um território, achando que aquele povo étnico é mais especial do que eu. E aí eu começo a usar textos bíblicos sem pretextos para começar a ter assim, tem que meter uma bomba para cima do próximo, que é o palestino. A gente começa, às vezes, a não fazer uma leitura bíblica do contexto anterior, trazendo para o nosso tempo, e isso dificulta até a nossa compreensão, porque a gente acha que tem que ter um lado. Por falar em religião, dentro do nosso guarda-chuva evangélico, por exemplo, tendemos a nos colocar como juízes de tudo, como se só por estarmos em uma comunidade de fé, nos achamos melhores que o outro, e se alguém nos faz mal ou nos sentimos perseguidos, usando os textos bíblicos, de preferência os do Velho Testamento, para desejar que Deus vingue, pese a mão mesmo, pode para lascar. É isso mesmo, a gente usa às vezes textos assim. Porque, já que eu sou ungido de Deus, ou ungida de Deus, a pessoa que agiu contra mim irá ter que pagar. E eu não admito se ela não pagar. E aí eu começo a determinar qual é a ação que o Deus que me criou tem que fazer. Onde, na verdade, eu tenho que baixar minha bola e dizer assim, não, Deus, o Senhor sabe o que é melhor. Por exemplo, eu e Renato, a gente está assistindo uma série em que o seu enredo conta a história de uma família de pastores de uma mega igreja estadunidense. E que, por uma visão bem triunfalista de ser cristão e a missão de Deus que eles têm lá, eles fazem de tudo para ter lucro. Tudo. E nessa ficção, e espero que só fique na ficção mesmo, porque tem coisa ali que é demais, existe uma sociedade de pastores de várias megas igrejas chamada Sociedade da Capa da Bíblia e da Arma, que defende que o uso da arma é livre, já que são ungidos por Deus para estipar qualquer forma contrária do que a Bíblia diz. Engraçado, não é isso? É confuso. A gente está falando de textos sobre os pacificadores, mas a gente tem pessoas que entendem que a arma é a solução. É muito contrário. Quantas vezes a gente já se pegou pensando dessa maneira? De maneira sumária, usando às vezes textos bíblicos para justificar um sentimento e conflito que a gente quer criar com a pessoa. Quantas vezes a gente não usa textos bíblicos pensando no mal da pessoa e não na sua libertação? Será que pensar assim é ter o espírito pacificador que Jesus falou nesse sermão? Muitas vezes o nosso ego se deixa dominar por essa versão triunfalista e começa a acreditar que a nossa felicidade é uma espécie de retribuição de Deus pelo que fazemos de bom, pelo que fazemos na nossa comunidade de fé ou pelo quão bom nós somos. Assim, a gente consegue mesclar um pouco do pensamento do nosso tempo, que é da felicidade por resultados, e travestimos essa forma de pensar usando um evangeliquez barato. Quando a gente olha para dentro das nossas vidas, a gente passa a perceber que não são só as guerras externas, que muitas vezes nos parecem até distantes, está lá longe na Ucrânia, está lá longe na Palestina, né? Mas nós temos os nossos conflitos. Nós temos os nossos conflitos pessoais, nós temos os nossos conflitos familiares, nós temos os nossos conflitos de trabalho, nós temos os nossos conflitos de relacionamento, seja qual for a esfera que o conflito aponta. A uma das maiores consequências da queda. Tudo isso surge de um ponto. A humanidade está em guerra com Deus, a humanidade está em conflito consigo mesmo, e a humanidade está em conflito com o próximo, seja qual for a natureza. Deus nos criou para a paz, mas parece que a gente quer guerra o tempo todo.
e na nossa tentativa de promover a paz com as nossas forças, agimos com posturas que, para quem não vê, passa a ser uma ação de paz dentro do nosso time, do nosso íntimo. Não há paz em nosso coração. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos dessas tentativas de paz que a gente tenta fazer e promover com a nossa própria força, e não com Deus cuidando e nos guiando. Quando a gente, às vezes, diante do conflito, a gente promove o silêncio para evitar conversas difíceis. Nem sempre isso é promover paz. Conversas difíceis fazem parte da nossa vida. Às vezes é necessário a gente ter uma conversa difícil com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa... né? Às vezes faz parte da vida. Mas a gente, às vezes, adia o máximo que a gente pode, achando que isso é promover paz. Mas muitas vezes isso não é promover paz. Ou então, quando a gente passa a negar um problema e dizer assim, se eu nego esse problema não vai existir ou vai sair de perto de mim. Para evitar também essas mesmas conversas difíceis. Vemos isso muito em relações familiares. Vemos isso muito em relações dentro das nossas comunidades de fé também. Um outro problema também de achar que a gente está resolvendo o problema com as nossas forças é quando a gente acha que ter uma conversa difícil é lacrar, ao invés de a gente construir pontos de relacionamento. É o contrário. Eu vou falar bem o que eu penso e dane-se o que o outro pensa de mim. Eu tenho que falar a verdade e eu falo mesmo. Meu avô falecido disse que o pai dele às vezes falava alto, mal dos vizinhos, e aí a minha bisavó fazia, homem, para, ele, eu falo alto para essas pestes que eu vi. Sertanejo, dizia assim mesmo, imagina, o cara bruto de sertanejo falando isso, eu falo alto para essas pestes que eu vi. Mas não é assim. E parece que nos nossos dias a gente usa as redes sociais, parece que o dedinho da gente fica nervoso, e ali é onde a gente começa a lacrar. Ao invés de a gente criar pontes de relacionamento, a gente parte para o ataque querendo vencer a discussão a todo custo. E para fazer isso, lacrar, nem sempre precisa falar alto. Muitas vezes, nem sempre um tom de voz alto aponta a um ataque, pois você pode ser uma pessoa que fala baixo, com calma, mas o seu coração e a sua língua serem excelentes promotores de ataque. E quem nunca conviveu com uma pessoa assim, não falava alto não, falava baixinho, mas deixava você mais raso que o chão. Como também nos sentimos ameaçados por algo e passamos a criar disputas em nosso coração e com o próximo. Essa também é uma forma de não ser pacificador. E por fim, quando a gente, entre aspas, mata alguém da nossa vida e passa a cancelar de nossos relacionamentos. Esse aí está muito na moda, cancelar os nossos relacionamentos. A gente acha que ter paz é cancelar e extirpar a pessoa do nosso ciclo de amizade porque ela nos fez mal. Nós não queremos viver em um mundo de guerra. Sejam elas quais forem, externas, internas, visíveis ou invisíveis. Mas a gente também tem que saber por onde é que a gente vai promover essa pacificação. Aliás, eu acredito que ninguém em sã consciência quer viver em um mundo de guerra. E quando a gente olha para as verdades do Evangelho, a gente observa que a verdadeira paz é em Jesus. Por meio dele veio a restauração da verdadeira paz entre Deus e a criação. Tanto que por meio desse movimento de pacificação de Jesus de Nazaré, ele foi perseguido. E ele declarou em seu sermão, já lá no versículo 9, que quem promove a paz é filho de Deus. Promover a paz é um atributo do discípulo e da discípula de Jesus de Nazaré. Um preço alto foi pago por Jesus para promover essa paz. E o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que a gente estava falando um pouquinho antes, eu e Atos, um pouquinho antes da mensagem, consegue resumir muito bem esse alto preço que seria pago por Jesus enquanto esteve aqui. Lá no versículo 2 do capítulo 53 de Isaías, a gente vai ler até o versículo 9, eu vou ler aqui com você, diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de uma terra seca.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ricos, e com os ricos em sua morte. Embora não houvesse cometido qualquer violência, não houvesse qualquer mentira da sua boca. É esse Cristo pacificador. É esse Cristo que ele não é só palavras, ele é palavra e prática. Ele não diz assim, sejam pacificadores e eu fico na minha. Sejam pacificadores, eu sou o pacificador. Sejam pacificadores, porque eu sou a verdadeira paz. Eu sou essa paz encarnada por amor da humanidade. Jesus é a restauração dessa verdadeira paz, porque a gente só encontra paz por meio de Jesus de Nazaré, diante da presença de Deus. E uma vez que essa paz e essa relação é quebrada por meio desse relacionamento, e Jesus é o restaurador desse relacionamento, ele é o símbolo dessa paz que restaura. Paz que nos reconcilia com Deus. Paz que promove a justiça de Deus. Justiça essa que gerou perseguição a Jesus, pois era e continua sendo paradoxal aos nossos olhos. Paz que promove felicidade. Felicidade do contraditório. Felicidade que não é medida por resultados. Felicidade que é sim medida pela caminhada com Cristo. Paz plena, que quando conectados com Deus, passamos até a compreensão de quem a gente é e de como o outro é também. Porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona melhor com nós mesmos e passamos a ter mais empatia para com o outro. Essa paz, ela anula a ideia do eu contra eles. E assim como Jesus, também passamos a ser perseguidos em alguns momentos por sermos pacificadores. É interessante, meus amigos e minhas amigas, que mesmo Jesus, sendo a paz que a humanidade tanto busca, ele chama os discípulos e discípulas para serem promotores da paz. E para compreender isso, a gente olha lá no livro, no mesmo capítulo 5 de Mateus, só que lá no finalzinho, no versículo 44, ele diz assim: eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Vocês vão fazer mais do que o mesmo. E continuando, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Diante do mundo que a gente vive, diante dessa fronteira de cancelamento que destrói relacionamentos e reputações, a quem não nos agrada, a gente simplesmente estipa o relacionamento. Esse tem sido um dos grandes desafios e que muitas vezes gera atenção para os discípulos de Jesus de Nazaré nos tempos de hoje. Tom Helder Câmara certa vez falou o seguinte: quando dou comida aos pobres, me chamam de santos. Quando pergunto por que são pobres,
me chama de comunista. Mas é isso mesmo. A realidade do discípulo de Jesus de Nazaré, ela é totalmente paradoxal, ela não se encaixa em nenhuma ideologia. O discípulo de Jesus deve buscar pela paz como um sinal de uma consequência da sua relação com Deus. Pois paz com Deus gera paz consigo mesmo e com os homens. Com isso, eu não quero aqui romantizar, gente, pelo amor de Deus, de que isso é um processo fácil. Vai existir momentos em que vamos sim perder a paciência, vai existir momentos em que a gente vai lacrar e falar um pouco de boas verdades. Vão existir momentos que a gente vai querer extirpar algumas pessoas do nosso ciclo de amizade, mas que a gente não possa agir como se isso fosse a nossa finalidade. Lembre-se de que em algum momento o discípulo de Jesus entrará em tensão com os padrões do seu tempo e, por consequência, serão perseguidos. Mas a paz de saber estar agradando a Deus estará em primazia no seu coração. Promotores da paz de Jesus conseguem tirar a sua própria trave do olho antes de puxar a orelha do outro com muito mais facilidade. Porque ser feliz é obedecer a Cristo e obedecer o que Cristo diz e não gerar um protocolo de felicidade, criando os nossos padrões altos de felicidade. Para eu ser feliz eu tenho que ter uma casa de praia em Conde, na Paraíba, ou eu tenho que ter um Gugel para um DDK, alguma coisa desse tipo. Por meio de ações que geram resultados de sucesso. Sendo assim, em momentos de conflito, devemos, além de tirar a trave do nosso olho, conversar com o outro, com verdade e amor. Provérbios 15 vai dizer que a palavra branda, suave, ela desvia o furor, ela esfria o espírito enfurecido, ou seja, ela pode ajudar na resolução de conflitos. Ela derruba muros, ela constrói pontes. Quantas vezes nós temos construído muros em nossos relacionamentos? Para falar e pensar. Romanos 12:18 fala que devemos ter paz com todos. Romanos, no capítulo 12, versículo 18, diz isso. E Martin Luther King diz o seguinte, parece até que ele fez a continuação desse texto. Deus usou Martin Luther King para isso, porque ele diz o seguinte: o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. E quando a gente para ver o que Jesus de Nazaré fez em nossa vida, a gente observa que a gente era inimigo de Deus. E a graça e o amor de Jesus nos torna amigos de Deus. E por fim, Jesus, como maior exemplo de pacificação e ao mesmo tempo por sofrer perseguição, por promover a paz, que nos reconcilia com Deus, nos consola nesse mesmo sermão, já no versículo 11 e no versículo 12, quando ele diz assim: bem-aventurados, felizes serão vocês que, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, de levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se a nossa vida deve ter como principal fim a glória de Deus, nós devemos entender que a felicidade não vem do que a gente faz, mas sim da nossa caminhada com Deus. E mesmo nessa caminhada, a gente vai ter muito momento difícil. Até porque as dores e as aflições que a gente sofre na vida fazem parte da vida. São inerentes. A gente vai ter sim conflitos. A gente talvez esteja tendo conflitos hoje, talvez vocês estejam tendo conflitos hoje, nas mais variadas áreas da vida, e tendo as mais variadas manifestações possíveis. Mas algo que deve nos consolar é que felicidade é ter um Deus que não se interessa pelo que eu tenho a oferecer a Ele, mas se interessa em caminhar com Ele, me ajudar a viver melhor e verdadeiramente, com sua caminhada, ser feliz. Jesus nos chama para anunciar a mensagem de paz nele, já, agora, nesse momento, no lugar em que a gente estiver. Mas a gente deve ter a consciência de que essa paz só será completa na eternidade. Como reflexões para a vida, eu queria desafiar vocês com algumas perguntas.
Você é feliz? Se sim ou se não, qual tem sido o seu padrão de felicidade? Segunda pergunta, qual tem sido o seu padrão de felicidade? De acordo com os seus resultados ou de acordo com o que você tem caminhado, com como você tem caminhado? A terceira pergunta, qual a paz que você tem promovido? Essa paz que você tem tentado promover tem sido você pagar um preço? E qual seria esse preço que você tem pagado por essa felicidade? E por fim, em quem eu tenho confiado a minha paz? Em quem vocês têm confiado a sua paz? Qual tem sido a motivação do meu coração? Qual tem sido a motivação do seu coração? Vamos orar? Pai de amor, de eternidade, Pai santo, Pai criador, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Mesmo um dia com muito calor, mas a gente é grato pelo sol que o Senhor nos dá. A gente é grato pela Tua bondade. A gente é grato por todos que estão aqui, Pai. Se estão aqui, sabemos que o Senhor tinha algo para falar do coração de cada um aqui. E cremos nisso, cremos na mensagem do Seu Evangelho, Pai. Que nós possamos sair com outra mentalidade no que diz respeito aos nossos relacionamentos, no que diz respeito à nossa visão de mundo, que a Tua visão norteie a nossa visão. Que o nosso coração seja um coração que proponha e promova a paz. Não só a paz nossa com os nossos próximos, mas que a gente possa ser canal de promoção de paz entre outras pessoas que estiverem em conflitos, entre outros entes que estiverem em conflitos, Pai. Que a nossa vida e o nosso proceder seja igual a de Cristo. Que nós possamos ter em Jesus sempre a nossa inspiração, o jeito de viver. Pai, que a nossa felicidade seja uma felicidade não de fotos, não de Instagram, não de comercial de margarina, Pai. Isso é a verdade. Mas que seja a felicidade na caminhada em Ti. Entendendo, sim, que nós temos dificuldades, que nós passaremos por aflições, mas entendendo que toda dor, ela é por enquanto. E que a alegria em estar contigo, ela é eterna. Obrigado pelo consolo, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.